Meu nome é Elisângela, eu vim lá da Zona Leste, do Jardim Mariana 2, meu grupo de oração. Embora eu more no Santa Maria, que é um pouquinho mais longe do grupo de oração. E é com muita alegria que eu estou aqui. Eu sou casada com o Ayrton, que já pregou aqui várias vezes para vocês. Estamos juntos na missão de evangelizar. Hoje ele não está comigo aqui porque ele está pregando em outro lado, lá na zona norte. Ele está lá na zona norte hoje. Hoje ele saiu um para um lado, outro para o outro, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente está sempre em prontidão para pregar o Evangelho. Porque pregar o Evangelho, irmãos, é uma obrigação. Mas não é só minha, é sua também. Pregar o Evangelho é uma obrigação. Se não pregar, como eu estou aqui atrás desse microfone, pregar com a vida, aonde você estiver. Pregar dentro da sua casa é uma obrigação nossa. Está no Catecismo da Igreja Católica. O tema dessa noite é Desperta tu que dormes. Hoje o Senhor quer acordar cada um de nós. Por isso Ele deu esse tema, Desperta tu que dormes. Então, quem já pegou na palavra em Efésios 5, do 6 ao 20. Efésios 5, do 6 ao 20. Vamos lá. Filhos da luz. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não os comprometais com eles. Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isto, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isto a Escritura diz: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ociosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graça sem cessar por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então o tema é
Desperta tu que dormes. Está atrás da camiseta do grupo, né, irmã? Está escrito, ó, joia. Então, começando, irmãos, a destrinchar essa palavra, ela foi escrita por São Paulo, mas aqui não fala exatamente se ela foi enviada quando São Paulo estava vivo ou ele já tinha sido martirizado. Quem aqui conhece a história de São Paulo? Todo mundo conhece, né? São Paulo apóstolo, que foi martirizado porque pregava o evangelho, vivia a vontade de Deus sem medo, com coragem, viveu tempos difíceis, apanhou, foi preso, naufragou e muito mais coisas. Então essa palavra, irmãos, foi São Paulo. Só, irmãos, que era uma palavra de exortação ao povo. Porque naquele tempo, aquele povo de Éfeso tinha uma imoralidade sexual muito grande, pecados na sexualidade e também pecavam na idolatria. Idolatria, irmãos, é tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus. Tudo aquilo que damos mais importância do que Deus. Se colocamos as nossas riquezas mais que Deus, é uma idolatria. Se colocamos a nossa doença como desculpa, é uma idolatria. Se eu dou desculpa, hoje eu não posso, porque eu estou sem tempo, é uma idolatria. Tudo que você coloca no lugar de Deus se torna idolatria. E também, se você procura outros lugares que não seja onde o Senhor está, é também idolatria, irmãos. Então, irmãos, São Paulo, ele queria exortar aquele povo a praticar o amor, a justiça e a verdade. Era esse o intuito dessa carta, porque aquele povo estava praticando tudo quanto é coisa, menos a justiça, o amor e a verdade. Por isso ele escreveu a carta. E ele também queria exortar aquele povo a buscar a sua vontade, que era a vontade de Deus, porque São Paulo fez a vontade de Deus. São Paulo, quando foi embora, ele estava convicto que ele tinha cumprido a vontade de Deus. E hoje, para nós, é isso que o Senhor quer falar comigo e com você. Chega de fazer a sua vontade. Chega de achar que você manda na sua vida. Chega de gastar o seu tempo, irmãos, em lugares que não vão te levar para o céu. Chega. O Senhor hoje nos exorta a isso. E Ele nos exortava também nessa carta a sermos cheios do Espírito Santo. Quando lemos, estava: não embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Eu e você temos que estar cheios do Espírito Santo e transbordar na vida de quem o Senhor colocar no nosso caminho. Você pode não estar aqui pregando o Evangelho, ou conduzindo oração, ou cantando, mas você tem que passar esse Jesus, esse Cristo, esse Deus ressuscitado para as pessoas. Muitas vezes, irmãos, falar lá na nossa casa não vai adiantar. Nós temos é que mostrar as nossas atitudes. Nós temos que ser exemplo para aqueles que estão lá em casa. Muitas vezes você fala assim: olha, vai para a igreja, ou chegar do grupo de oração, exortando, falando bravo, falando palavras duras.
vai adiantar, vai falar muito mais. E nessa carta também o Senhor me recorda a gente sempre estar fazendo a vontade dele, porque assim, irmãos, não vamos errar. Se estivermos na vontade do Senhor, irmãos, nós vamos errar muito menos, pecar muito menos. É que nós às vezes teimamos com Deus. Às vezes a gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente quer fazer a nossa. E quando o Senhor manda também os mandamentos, porque mandamento é o Senhor que manda, é para cumprir. Perdoa. Eu não vou perdoar não, Senhor. Não vou. O Senhor não estava no meu lugar para passar o que eu passei. O Senhor manda. Tudo que o Senhor manda é bom. Então o Senhor nos manda a amar-nos, a perdoar-nos, a viver o amor, a caridade, a misericórdia, a justiça. Muitas vezes vai doer amar, porque amar dói às vezes. Muitas das vezes é dentro da nossa casa que é difícil amar. É aonde mais pega, porque é aonde as pessoas estão mais próximas de nós. Mas nós temos que amar, nós temos que perdoar, mas só que é graça de Deus perdoar, é graça do Espírito Santo. Se você tentar fazer isso sozinho, muitas vezes sozinho, você não vai conseguir. Você só vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Você vai ter que chamar o Espírito Santo, falar: Espírito Santo, vem aqui comigo agora, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, porque eu preciso liberar esse perdão. Eu decido, porque é uma decisão também. Eu decido perdoar. Eu decido amar. Eu decido fazer a vontade de Deus. E aí você vai liberando esse perdão. Aí você vai vendo a graça acontecer. Aí você vai percebendo o seu crescimento espiritual. Você vai percebendo a maturidade na sua fé. Eu falo, irmãos, com propriedade, que eu já passei por vários momentos difíceis, que eu tive que clamar ao Espírito Santo, falar: Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, porque eu preciso perdoar, eu preciso continuar. E muitas vezes, irmãos, o demônio quer nos parar na falta de perdão, porque a falta de perdão, ela nos fere, ela nos desanima. E o demônio sabe a nossa fraqueza. E aí ele começa a semear discórdia, tanto dentro do nosso lar, na nossa convivência social, na igreja, porque ele sabe quem tem um coração duro para perdoar. E aí, irmãos, vocês têm que orar e vigiar sobre a vossa conduta. É aí que você tem que olhar as suas atitudes. É aí que você tem que olhar e falar assim: olha, isso aqui está me prejudicando. Isso aqui eu não aceito. Isso aqui não é bom para mim. Não aceite qualquer coisa. O Senhor colocava isso no meu coração para falar para vocês que estão aqui. Não aceite qualquer coisa que te ofereça. Vigia, analisa se isso está vindo de Deus na sua vida. Peça todos os dias na sua oração o discernimento dos Espíritos, porque o discernimento dos Espíritos vai ajudar você a discernir aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do mal e aquilo que vem do ser humano. E quando eu preparava essa pregação, o Senhor falava assim ao meu coração: a chave dessa
pregação é o temor. O meu povo perdeu o temor a mim. O Senhor não quer que cada um de nós tenhamos medo dele. O Senhor quer que nós tememos a Ele, ser obediente ao que Ele pede. Irmãos, se nós formos analisar o mundo como está, os dias são maus, como diz na palavra, e a gente vê, irmãos, que as pessoas estão perdendo a fé, perdendo o temor a Deus. Fazem coisas absurdas, porque perderam o temor a Deus. Estão mornas, dormindo. Por isso o Senhor hoje quer despertar eu e você. Desperta tu que dormes. Por isso que Ele fala para mim e para você. Chega de dormir. Não aceite mais qualquer coisa. Analise a sua vida. Examine o que é bom para você. Você é filho da luz. Você não é filho das trevas. Então você tem que viver de acordo com a luz, porque o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz. E eu quero tirar um pouquinho para Nossa Senhora essa pregação, né? Ontem, Nossa Senhora de Fátima. Conte com Nossa Senhora, para ela segurar na sua mão, ela te ajudar nos momentos de mornidão, nos momentos que você estiver dormindo, que você estiver distraído, porque o demônio, ele nos distrai. Ele vai entrando sorrateiramente. Bem dizer que o demônio é como se ele segurasse uma colher e ele fica para lá, para cá, para lá, para cá. A hora que você abrir a boca, ele enfia a colher na sua boca. E aí é isso que ele quer: nos destruir, nos paralisar. Ele quer nos paralisar na nossa fraqueza, irmãos. Ele não vai atacar você na área que você está forte. Ele vai atacar nas áreas que você tem dado a brecha para ele entrar. Por isso você tem que estar acordado, despertado, não dormindo, irmãos, não dormindo. E quando eu preparava também, o Senhor me lembrava de São Padre Pio, que falava assim, que nós vamos prestar contas de cada segundo do nosso tempo, no juízo final. O seu tempo é precioso. O que você faz é precioso. A sua atitude é preciosa. Por isso você tem que tomar cuidado, porque você prestará contas no juízo final. Isso é muito sério. E nós, irmãos, temos que estar sempre vivendo, irmãos, no amor. Se você pegar um pouquinho mais lá para cima, em Efésios 5, vamos pegar Efésios 5 a partir do verso 4, para a gente ler. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Olha como é sério. Os idólatras, o avarento, os levianos, os impuros não entrarão no reino do céu. E tem muito mais pecado, muito mais. E é isso que o Senhor quer dizer para mim e para você. O Senhor hoje nos adverte da imprudência, a não tomar decisão errada, para você ser prudente,
cuidado com as suas atitudes a partir de hoje. Para você e eu, né? Porque eu estou aqui com o microfone, o Senhor puxou minha orelha já. Antes de eu falar para você, primeiro fui eu. Para a gente tomar cuidado, irmãos, porque às vezes dentro da igreja convém, é fácil viver o Evangelho. Agora dentro da nossa casa que é o difícil. Uma vez eu escutei numa pregação, o irmãozinho falando assim, ó, quer saber quem eu sou? Vai lá em casa, pergunta lá pro vizinho, pergunta lá pros meus filhos, pra minha mulher, não é assim? Porque lá a gente fica à vontade, né? Lá a gente pensa assim, ninguém está me vendo. Então é lá que eu tenho que ser santo. Paulo queria exortar aquele povo à santidade. Queria exortar aquele povo, irmãos, a ser corretos, justos. Queria exortar aquele povo para ganhar o céu. Hoje o Senhor quer isso para mim e para você. Se você agora não, né? Ninguém quer ir agora para o céu não, né? Pode esperar mais um pouco, né? Mas a gente tem que começar a viver o céu aqui já. É tempo, é hora. É hora, irmãos. Porque, como disse na palavra, os dias são maus. Tá fácil, irmãos? Quem é que acha que tá fácil esse tempo que estamos vivendo? Por isso, irmãos, não podemos ser tapeados por qualquer coisa, aceitar qualquer coisa, nos calar diante de situações. Muitas vezes a gente é covarde. A gente fala assim, eu prego o Evangelho, mas na hora do vamos ver, na hora que a gente tem que pôr a cara, na hora que a gente tem que se expor como São Paulo expôs, a gente quer fugir. A gente não quer rolo pra gente. Eu estou bem. Problema de quem não está bem. E nós temos que viver a caridade. Qualquer dom é bom, é bonito, mas se não viver a caridade, de nada vai adiantar. Se eu tiver o maior dom, se eu tiver o dom de milagres, se eu tiver qualquer dom da profecia, mas se eu não fizer a caridade, eu não vou entrar no céu. Se eu não perdoar, eu não vou entrar no céu. Frei Gilson falava esses dias com toda a propriedade. Ele dizia assim, ninguém entra no céu sem perdoar. Porque quebra a aliança com Deus. A falta de perdão. Quebra a aliança com Deus. E aí, como que eu vou entrar no céu? Se eu quebrei a aliança com Deus que eu não quero, eu endureci meu coração e falei, eu não vou perdoar, eu não vou amar. Irmãos, o Senhor me dava também a palavra ingratidão, que nós somos muito ingratos. Nós louvamos, adoramos o Senhor, às vezes por coisas grandes, mas as pequenas do dia a dia a gente não agradece e não louva o Senhor. Eu li um livro que ele fala assim, um dia sem reclamar, que fala da ingratidão. A ingratidão, sabe o que acontece? Ela fecha as portas para nós, de bênçãos na nossa vida. Se eu for perguntar para vocês assim, quem já reclamou hoje? Eu tenho certeza que alguém vai falar assim, já reclamei bastante hoje. Mas quem já louvou a Deus hoje? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. É esse o caminho. Sabe aquela hora,
você fala assim, meu Deus, e agora? Não tem solução, eu estou sofrendo, eu estou no abismo com os seus problemas. É a hora de você louvar o Senhor. Você dizendo, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa tribulação, por essa perseguição. Obrigada, Senhor, por aqueles que se levantam contra a minha pessoa. E abençoar os seus inimigos. Senhor, eu abençoo os meus inimigos. Vocês vão ver tanta graça acontecendo na sua vida. E você louvar, adorar, fazer súplicas ao Senhor, se colocar como sacrifício vivo, oferecer ao Senhor os seus sacrifícios. Faça essa experiência. Quando você estiver triste, cansado, querendo desistir de tudo, comece a louvar o Senhor. Comece a oferecer a sua enfermidade, o seu sofrimento, as suas lágrimas ao Senhor. Você vai ver a sua vida se transformar. E não seja mais ingrato, porque hoje o Senhor está puxando a nossa orelha para a gente não ser ingrato. Acorde, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, obrigada. A irmã conduzia aqui hoje, confirmando a palavra ingratidão da irmã. Você estava conduzindo nesse sentido. Agradeça ao Senhor, porque você levantou, porque você respirou, porque você chegou aqui, irmãos. Quantas pessoas estão num leito de hospital agora, irmãos, querendo estar no seu lugar. Tem um irmãozinho nosso da RCC, o nome dele é Marcos. Ele está nas últimas, com câncer, lutando pela vida. A esposa abalada. E ele está lá lutando. A gente está orando para ele, fazendo, uma junção de oração, uma unidade na oração, para Deus fazer a vontade dele. Quando eu oro nesse sentido. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, não a nossa. Se o Senhor quer, cura. Se o Senhor quer, liberta. Se o Senhor quer, faz um milagre. Mas se o Senhor também quer fazer um milagre da libertação, faz a tua vontade. Hoje o Senhor nos exorta também. São Paulo escreveu aquela carta porque ele dizia assim: nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa. Quantas vezes a gente pede coisas para o Senhor e fica bravo? O Senhor não está me escutando. O Senhor não está me vendo. Olha aqui como que eu estou sofrendo. Mas aquilo não é bom para mim, para você. Ele não vai dar. Aquilo que te vai corromper, Ele não vai dar. Aquilo que não vai aproximar você dele, Ele não vai dar. Aquilo que vai afastar você de Deus, Ele não vai te dar. Mas se for para trazer mais próximo dele, você vai passar por situações. O ser humano, irmãos, ele esquece que para entrar no reino de Deus é por meio de muitas tribulações. A porta é estreita, ela não é larga. Vai passar situações, irmãos, porque faz parte do ser humano o sofrimento, a dificuldade para ele se santificar, para ele se purificar, para ele ganhar o céu. Olha que Jesus passou por nós, por amor.
Jesus passou e passa por nós. E cada vez que você está na Santa Missa, se repete esse sacrifício, irmãos. Quando o padre levanta a hóstia, aquele sacrifício passa tudinho Jesus ali na cruz. Por amor a mim e a você. Não existe amor maior do que o de Deus por nós. Ninguém daria a sua vida por outro, como Jesus deu. Por várias pessoas. Pode até um pai, sim, dar a sua vida pelo filho. Mas ele não daria para o filho do vizinho. Jesus deu por mim e por você. Por mim e por nós. Então nós temos que ser fiel a esse amor. Nós temos que sair daqui, irmãos, convictos que nós não podemos mais parar, irmãos, olhar para trás. Uma mulher de Ló olhou para trás e virou estátua. Você não pode mais olhar para trás. Você tem que continuar, irmão, sorrindo, chorando, sofrendo, enfermo e nunca parar. Nunca parar. E segura na mão de Nossa Senhora. Eu tenho tantos testemunhos por intercessão de Nossa Senhora que se eu fosse contar eu ia ficar aqui muitas horas, porque a minha fé é grande na intercessão de Nossa Senhora. É grande, irmãos. E assim, eu costumo falar isso lá no meu grupo de oração. Eu falo assim: vocês confiam na minha oração? As meninas falam assim: sim, irmã. Imagina a senhora, então. Como você tem dúvida se ela vai te ajudar? É o caminho. Se você olhar para o irmão, para a irmã, vocês vão confiar quando ela impor as mãos, né? E orar. Imagine Nossa Senhora intercedendo por nós. Ela é um atalho rápido. Mas eu tenho que ter fé, irmãos. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que estar em unidade, unicidade com Nossa Senhora. Eu tenho que rezar o terço. Como eu vou estar em unidade com Nossa Senhora se eu tenho preguiça de rezar o terço? Eu esqueço de pedir a intercessão dela. Eu tenho que ser mariano. Eu tenho que ter devoção. Eu também tenho devoção a São José. Eu aprendi de uns anos para cá a amar São José também. Antes eu lembrava de pedir intercessão de Nossa Senhora, às vezes eu esquecia de pedir de São José. Mas depois, como eu trabalho no Ministério de Oração por Cura e Libertação, uma fala que me apegou a São José: terror dos demônios. Falei: é ele que eu vou pedir intercessão agora. Vou pedir São José, me ajuda. E também São Miguel Arcanjo, São Bento. Vocês têm que se apegar, irmãos. A igreja é rica. A nossa igreja, ela é linda. Estamos aí com o novo pastor, né? Leão 14. Uma bênção. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que colocou lá. Vamos tirar essas bobeiras que estão falando por aí. Vamos acreditar que é o Espírito Santo que colocou ele. Vamos ser orantes. Vamos orar pelo nosso Papa. Vamos amar o nosso Papa. Desde o primeiro sorriso dele lá, meio acanhado, tímido, né? Mas emocionado de ver aquele povo. Já me cativou, falei: já estou amando o Papa, já. Eu também. Né? Sim, você viu?
atrás do óculos ali, né? Gente, que lindo! Mas eu também não esqueço de agradecer o Papa Francisco, que deu a sua vida por nós. É o último, né? É o último. Então, todos os dias, irmãos, nós temos que se apegar a Deus. Se apegar à devoção de Nossa Senhora. Mas tem várias maneiras da gente louvar e adorar o Senhor. Com a nossa vida, com os sacramentos, com a palavra de Deus. Eucaristia, irmãos. Eucaristia é o ápice da nossa fé, é o ponto mais alto da nossa fé. Busque a Eucaristia em agradecimento ao nosso Deus. Vá atrás da Eucaristia, você que pode. Você que não pode por algum motivo, vai à Santa Missa, comungue da palavra, que tem o mesmo peso. Quando a gente fala assim, ó, dá um beijo na palavra. Santo Agostinho fala assim, quando você beija a palavra é a face de Deus. É o próprio Deus falando conosco. Vamos, irmão, providenciar a palavra. Eu não vou olhar para ninguém que não trouxe a palavra, não vou julgar, mas eu vou só deixar um questionamento. Todo mundo aqui tem celular? Sim. Chique. Cadê a palavra? O celular é muito mais caro que a palavra. Então vamos providenciar a palavra. Somos cristãos. Cristão é seguidor de Cristo. Cristão imita as atitudes de Cristo. Cristão, irmãos, vive como Cristo. A partir de hoje você vai modificar muitas coisas aí na sua vida. Amém? Amém. Vamos levantar para a gente orar. Eu convido você